Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um painel regional. Hoje falamos sobre saúde suplementar, um tema cada vez mais relevante para quem busca qualidade de vida, segurança e atendimento acessível. Nós recebemos o superintendente da Select, que é uma operadora de saúde que está chegando em Campinas com uma proposta diferenciada. E quem vai contar para a gente, que conversa com a gente hoje, é o Luiz Dornelles. Luiz, muito obrigada por ter vindo até aqui aos nossos estúdios para contar um pouquinho sobre essa nova operadora que está chegando a Campinas. Imagina, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui, falar um pouco da Select, um pouco do mercado, né? É uma proposta inovadora para o mercado, onde a operadora ela nasceu, né, em Goiânia, o estado de Goiás, que hoje está com a matriz toda no Paraná, em Curitiba, e expandiu aí para praticamente todos os estados brasileiros com rede de atendimento, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre a Select, que assim, pelo que você está dizendo aí, ela já tem bastante mercado, né, no país. E eu queria entender um pouquinho, para que a nossa audiência também possa conhecer, um pouquinho do que é a Select, o que motivou vocês chegarem aqui na nossa região? Bom, nós somos uma operadora de plano de saúde, como você falou, aquela que dá acesso, né, através do beneficiário que contrata o serviço da Select, a médicos, clínicas, laboratórios, hospitais. E nós fizemos uma dimensão nacional. Hoje estamos presentes em praticamente todo o território nacional. Começamos pela capital, por São Paulo, algumas cidades já do interior, como Presidente Prudente, algumas regiões em torno ali, e chegamos agora em Campinas. Então, nosso objetivo principal foi o lançamento, de fato, da operadora na capital, né, onde isso aconteceu recentemente. O público já tem acesso à compra do produto, e já os prestadores que nós já contratualizamos e disponibilizamos para o atendimento. Então aqui hoje Campinas é uma praça bastante importante dentro do nosso planejamento estratégico, assim como as regiões que fazem parte aqui da região metropolitana de Campinas também. São várias cidades, né? Eu digo que São Paulo é um mundo, né? Com certeza. E Campinas é um estratégico por ser também muito bem posicionada, já com muitas indústrias. Então, nós estamos complementando ainda a nossa rede de atendimento com alguns prestadores aqui locais, o qual a gente dá ênfase para prestadores que ofereçam qualidade, acessibilidade e também o próprio respeito da população de modo geral, aquele profissional também que se dispõe a atender em nome da saúde, né? E o que diferencia a Select das demais operadoras que já são consolidadas no mercado, né? Vocês estão chegando agora, o que vocês estão trazendo de novo? As operadoras, de uma maneira geral, elas estão buscando muito estratégias de redução de custo, de qualidade também, e nós percebemos que o mercado, de uma certa forma, atrelado a isso, ele acaba verticalizando um pouco seus atendimentos. Nós estamos não indo de contra, né, esse movimento, mas entendemos que também o resgate de prestadores que têm uma certa tradição dentro de algumas regionalidades, né, até porque nós estamos entrando de uma forma no âmbito nacional, porém sempre com um olhar regional, né? Aqui também não vai ser diferente, entendendo os prestadores que têm uma relevância dentro da cidade ou o perímetro, né, que se faça cidades limítrofes aqui também, para que a gente consiga constituir um produto que dê o acesso tanto nessa principal cidade, digamos aqui, falando de Campinas, como as cidades em torno também. Então, o diferencial é o acesso, né, a pessoa conseguir procurar lá um médico que já seja conhecido, um prestador de serviço, que seja um hospital, um laboratório, que tenha já a confiabilidade do beneficiário de plano de saúde privado, né, na sua região. A gente sabe, né, que a saúde é um todo, né, e já é cultural até da gente essa questão de você cuidar apenas da doença naquele momento que ela surge, você vai lá e cuida pontualmente daquilo. Mas essa visão tem mudado, né? Porque se a gente faz uma saúde preventiva, a gente consegue economizar lá na frente, consegue economizar em dinheiro e até também em outros problemas que podem acontecer, né? Então, tem sido uma tendência o cuidado da saúde integral.
Como que a Select atua com esse olhar? Vocês pensam nisso, nessa questão da prevenção, da saúde integral? Sem dúvida, isso é fundamental, excelente pergunta, né? E colocando como pauta aqui a prevenção da saúde, que desde a entrada dele, desde a prospecção de um parceiro nosso comercial, da nossa equipe comercial, a gente já acaba fazendo um mapeamento ali da saúde da pessoa ou da empresa, independente da contratação, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que é justamente para que a gente possa direcionar determinados atendimentos também, né? Embora ele tenha um acesso por conta dele, buscando a rede credenciada que ele tem do produto que ele está contratando, nós disponibilizamos os aplicativos, né, que hoje é algo que já referencia ali a rede credenciada e que, atrelado a isso, já vem com questões evidenciando a prevenção, né? Então, se ele tem alguma comorbidade, alguma patologia, certamente ele vai ter um direcionamento ali para que ele trate o quanto antes isso, né? Até porque a rede credenciada, eu digo que é o sinônimo de acesso. A pessoa ela tem que ter um acesso fácil, rápido, para que ela consiga realizar a sua consulta, consequentemente ali a solicitação dos exames que forem necessários para aquela determinada patologia ou para a especialidade que ele está tendo a consulta, para que ele consiga diagnosticar o quanto antes também qualquer situação que venha a ter e, consequentemente, o cuidado que a gente vai ter com ele sobre a própria prevenção, né? A tecnologia, né? A gente tem utilizado muito, principalmente na área da saúde também, a tecnologia avançou bastante. E você disse aí uma questão do aplicativo, que faz parte também dessa nova tecnologia. O atendimento, esse atendimento que você disse, que a pessoa vai ali fazer, se a pessoa tem uma comorbidade, alguma coisa, que ela possa ser identificada com os fatores de risco que ela tenha, para que não comece tudo de novo do começo. Porque eu acho que um grande problema na saúde no Brasil é isso. Você está fazendo um tratamento, você está fazendo um acompanhamento. Se você tiver necessidade de passar, ou perde o plano de saúde, ou muda o seu médico, começa tudo do zero de novo, porque o paciente acaba sendo só um papelzinho ali, e daí precisa tudo de novo. E tem aquelas pessoas que passam no médico, não gostou muito, acha que vai pedir uma segunda opinião, vai lá na segunda opinião e daí começa tudo de novo. E daí essa pessoa, e na saúde pública acontece muito isso, ela tem vários caminhos, ela começou vários tratamentos, custou isso, porque toda vez que ela vai, novos exames são pedidos e daí começa do zero, são novos custos que acontecem, e aí com o prontuário, com a tecnologia do aplicativo e as novas tecnologias que acompanham isso, eu acredito que a Select deva ter isso também, facilita, né? Porque o paciente chega, independente de onde ele passou, ali no prontuário vai ter... Fulano tem isso, já fez esse exame, recentemente fez esse exame, e facilita para o médico também fazer o acompanhamento. E seria essa questão toda, a vida dele dentro do prontuário eletrônico. Isso facilita também? Tem isso na Select? O prontuário eletrônico ele é muito voltado ali diretamente para o prestador, né? Onde ele está realizando, de fato, todo esse atendimento, o qual o acesso ele é muito pessoal, né? Mas o que a gente faz de início já é uma entrevista qualificada, já com profissionais da saúde, para que a gente possa detectar algum tipo de situação, né, ou tratamento que foi feito, ou até mesmo está fazendo algum tipo de tratamento com pré-operatório. O que a gente faz é o acolhimento, né, o acolhimento desse beneficiário, para que a gente possa partir não do ponto zero, mas seguindo já o que ele vem fazendo, né? Seja nos últimos anos ou recentemente descobriu alguma situação. Fazer um acompanhamento, né? Exatamente, né? E com isso a gente acaba, sim, utilizando ferramentas tecnológicas que são bastante importantes hoje, muito atuais, né? A gente tem que disponibilizar e oferecer isso também, mas é um atendimento muito personalizado e humanizado também. Então, como eu não tenho acesso do que ele já vinha fazendo, porque, como eu disse, é muito pessoal, não, eu digo a figura Select, a operadora, a gente dá um ponto de atendimento a partir já da entrada dele dentro do plano. Para criar o histórico dele. Exatamente.
me disse logo no começo que vocês estão vindo um pouquinho na contramão do que os outros planos de saúde vêm realizando. Quando você me fala que, não, a gente faz um detalhado, né, uma entrevista detalhada com essa pessoa, já é a contramão. Porque hoje as pessoas reclamam muito, Dornelles, de que vão ao médico e, não, nem olhou na minha cara, nem falou comigo. Minha consulta durou 10 minutos. E em 10 minutos, com certeza, você não vai conseguir puxar todo o histórico dessa pessoa e começar um acompanhamento humanizado, né? Sim. Por isso que é importante na contratualização com o prestador de serviço, que vai estar interligado na operadora, que a gente tenha certeza da qualidade do atendimento dele. E o próprio beneficiário ele tem que exigir isso, né? Contratar um plano de saúde, ele tem que entender quem faz parte do atendimento dessa operadora de plano de saúde, né? Então, eu entendo que, de um modo geral, todas as operadoras hoje que estão ligadas à Agência Nacional de Saúde, elas têm que oferecer aí os seus programas de prevenção, né? Uma rede já estabelecida e clara de atendimento para quem vai contratar. Mas o que eu entendo que é o mais importante é essa parceria com prestadores já renomados, né? Que já têm uma confiança, uma confiabilidade, né? Dentro da sua região. E isso traduz aí o atendimento já mais cuidadoso, né, para cada beneficiário dentro da sua necessidade, né? E imagino que, como vocês estão começando aqui, ainda muito há que ser feito, né? Muitas conversas ainda, Sim. Porque vocês estão no momento de implantação. Mas já tem alguma rede credenciada, ou pelo menos no caminho aqui na nossa região, aqui em Campinas? Sim, nós temos sim já um encaminhamento, eu não posso divulgar aqui porque a gente ainda está em fase final de contratualização, mas certamente a gente já está com bons nomes aqui já para a região, em que muito em breve a gente já vai estar disponibilizando, seja no acesso da procura da nossa rede credenciada via ao nosso site ou o próprio aplicativo, né? Aí com isso traz um pouco de confiança para quem queira contratar o plano da Select aqui na região. No próximo bloco, gente, a gente vai falar aqui, continuar falando aqui com o superintendente da Select sobre os desafios do setor da saúde e as oportunidades para a região de Campinas. A gente volta já. Estamos de volta com o Luiz Dornelles, superintendente da operadora de saúde Select, que é uma operadora de saúde que está chegando aqui em Campinas e que apresenta diferenciais interessantes para quem contratar o plano dessa empresa. E eu gostaria de perguntar, Dornelles, começar esse bloco perguntando, tem várias diferenciações aí que diferencia a contramão do que os outros planos fazem. Agora, vocês estão chegando aqui, se eu contrato o plano da Select e preciso viajar ou me mudo de cidade, eu tenho um problema com isso para ter o atendimento em outra cidade ou até em outro estado? Não, esse é um bom diferencial, né? Uma ótima pergunta também. Nós oferecemos os produtos de uma forma nacionalizada, seja ele na modalidade de urgência e emergência, aquele que você contrata localmente um produto que te dá o atendimento eletivo, aquele que você agenda, né? E, consequentemente, se fizer uma viagem, seja por turismo ou trabalho, você tem um atendimento de urgência e emergência, você vai ter em todo o território nacional, né? As principais aí, cidades do Brasil, através da rede credenciada da Select. Mas também temos produtos em que a pessoa ela tem o atendimento eletivo dentro da sua regionalidade, ou seja, dentro da sua cidade de contratação, em que ela consegue também fazer alguns tratamentos eletivos fora da sua cidade de abrangência, né? Então, um exemplo, né? Contratou o plano aqui em Campinas, está indo para o litoral catarinense, nós temos Florianópolis, nós estamos com rede credenciada e dependendo da modalidade do produto que o beneficiário vai contratar, ela tem ou urgência e emergência somente, ou também o produto que vai dar o atendimento eletivo, aquela que ela queira fazer o tratamento dela naquela determinada outra cidade. Então, é um diferencial, né? Isso também é atrelado à parceria com grandes grupos econômicos também que oferecem aí a sua rede prestadora de atendimento, né? Seja hospitais, laboratórios, clínicas, né? Então, com isso, tem essa facilidade dele ter um atendimento em vários locais do Brasil.
A saúde vem enfrentando, né? A gente pode dizer que a saúde suplementar ela vem enfrentando muitos desafios, né? Como a inflação médica, aumento de sinistralidade do paciente, a questão da judicialização, né? Que também pega bastante para os planos de saúde de uma forma geral. Como que a Select se posiciona frente a esse cenário? Bom, tem uma realidade do mercado, né? A gente sabe que a saúde suplementar, hoje, para você fazer uma condição comercial muito atrativa, né, para o beneficiário, ou seja, ele busca um plano de saúde através do valor que ele vai pagar, fica difícil você oferecer uma rede abrangente. Você tem que ter uma rede um pouco mais compacta, direcionada, que aí você consegue equilibrar também os custos da operadora, né, para que ela consiga, consequentemente, não ter um reajuste muito alto. Mas nós estamos entrando num nicho em que a gente quer oferecer o acesso. Então, nós vamos buscar, sim, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos já na precificação. Então, nós somos um plano em que está dando acesso e que tem um valor dentro de algumas operadoras, numa competitividade, né, equilibrada, mas a gente não vai trabalhar com um grande risco para fazer um valor tão baixo que a gente tenha que reajustar por conta da sinistralidade, né? Ou seja, esse é um dos motivos que podem acontecer. Então, a gente está tendo muita prudência, trabalhando com muita responsabilidade, não só nos contratos individuais, os contratos para pequenas empresas, como a própria precificação para empresas maiores. A escolha de se ter uma rede credenciada, que te dá muito acesso, que te dá prestadores renomados, ela tem um custo para isso. E é o que a gente vai estar oferecendo e já está oferecendo para o mercado. E a nossa ascensão está sendo bem significativa, né? Trago isso porque nós saímos de uma operação com menos de um ano, de praticamente 3 mil beneficiários, e hoje a gente já está acima de 40 mil clientes, né? Em alguns locais onde a gente já conseguiu fazer o lançamento comercial, porque nós temos duas etapas, né? A gente lança a operadora para aquela região, já dando acesso para quem adquiriu em uma outra região que já está comercializando o produto, e na sequência a gente faz os ajustes para que a gente torne aquele produto comercial naquela regionalidade, né? Ou seja, para a venda mesmo. Então a atuação é com responsabilidade, né? Você tocou num outro assunto que eu acho bem interessante, eu gostaria de dar uma luz para ele. Muitos planos de saúde, as pessoas estão saindo porque não conseguem, em algum momento ali elas conseguiam pagar, mas não deu mais, então saíram do plano de saúde, ou elas estão procurando um outro lugar que tenha uma acessibilidade melhor para ela, que caiba no bolso, e não consegue, porque hoje em dia, os planos de saúde já não estão mais nem fazendo plano individual. A maioria está aderindo só... Você só consegue ter plano de saúde se você for pessoa jurídica. Como pessoa física, você não consegue. E você tocou no assunto aí do plano individual, né? E isso brilha o olho de muita gente. Como que é isso? É isso mesmo, né? A Select vem também com a comercialização para pessoa física. Ela não tem a necessidade de estar vinculada a uma empresa para contratar os nossos produtos. Então, entendemos sim a oportunidade dentro desse mercado, oferecendo o acesso para que a pessoa física ou o grupo familiar contrate o produto da Select. Então, é um diferencial também, exatamente como você falou, as empresas cada vez mais diminuindo, mas entendemos que ainda há espaço para essa modalidade, né? E uma necessidade do próprio mercado também. Até porque, como você disse, né, às vezes a família ela quer pagar um plano de saúde, mas ela se vê refém porque tem que estar atrelado a um PJ, né, uma CNPJ. Daí, muitos casos, a pessoa abre uma empresa apenas para poder ter o benefício do plano de saúde e acaba se complicando, porque você abre uma empresa, você não tem nada, mas só precisa de uma CNPJ para isso. Depois, também, lá na frente, ela acaba se complicando com isso, né? Também não posso deixar de falar que é uma oportunidade para quem tem empresa, né? Então, o fato de, no produto empresarial, ter mais competitividade na hora da compra, digamos assim, né? É porque você acaba agrupando mais pessoas dentro daquele CNPJ que são vinculadas a ele para ter o acesso dentro daquele contrato.
Então, com isso, tende, né, a tendência, né, dentro dos estudos. Então, para se fazer uma precificação de um contrato empresarial, existe todo um cálculo, né, que bem baseado dentro das premissas atuariais, a população, o gênero, né, a faixa etária. Aí, com isso, você tem um cálculo que ele pode ser médio ou por idade. Seria até pelo princípio que é um plano de saúde, que é mutualidade, né? Uhum. Então, com isso, você consegue, sim, daí ter um valor melhor, porque você vai ter mais pessoas Com certeza. naquele contrato e você consegue também modular. A Select também vem com uma inovação com relação aos produtos, né? Costumo dizer que a gente não tem muito preguiça de estar fazendo produto, não, né? Então, acho que o segredo está aí. Acho que a gente tem que ser dinâmico, rápido, porque as oportunidades aparecem e você tenta unir o custo-benefício para aquela situação, né? Saindo um pouco do individual, que é um diferencial, indo para o empresarial, a gente consegue ter uma atratividade também com alguns prestadores que já são parceiros da operadora, para que a gente module um produto específico para determinada empresa. São empresas de maior porte, né, com um número maior de vidas, porque daí já tem todo um trabalho ali, quase que um projeto, mas a gente tem feito isso e tem dado certo em alguns projetos já, a contratualização com essas empresas, ou seja, modulando um produto específico para ela. Tá, então é bom também que deixar bem claro, né? Tem para pessoa física, mas também vocês aceitam ali as empresas, né, que são bem-vindas também. Isso, exatamente. A pessoa, quando ela vai contratar um plano de saúde, a primeira coisa que ela pensa é se tem hospital. Outro dia até um médico falou assim, às vezes a pessoa contrata um plano de saúde por causa do hospital, ela nunca vai precisar do hospital, mas ela sempre tem essa preocupação. Tem um hospital credenciado junto? Tem hospital. Eu queria saber da Select, no planejamento de vocês, de parcerias que vocês estão realizando. Contempla hospital, contempla exames, contempla consultas? Sim, né? Os produtos hoje da Select são todos que a gente considera produtos completos, né? Ele vem desde a parte ambulatorial, que envolve consultas, alguns exames, né? Que, na verdade, tem um rol de procedimentos da ANS super grande aí, digamos assim, que ele acaba abrangendo toda, ou se não quase toda a necessidade para estar ali oferecendo atendimento, né? Seja para uma ressonância, para uma tomografia, para próprios outros exames também, né? Exames complementares. E a internação também, né? Nossos produtos todos hoje são ambulatorial e hospitalar, já contemplando também para as mulheres a parte obstétrica. Então, é um plano bem completo. E a Select vai movimentar o setor da saúde, de serviços aqui na nossa região, com a chegada da operação de vocês? Quais são as perspectivas de geração de empregos diretos e indiretos? Tem uma ideia? Todo lugar que a gente tem entrado, a gente já envolve os empregos diretos, porque a gente acaba tendo uma estrutura para o atendimento, para o relacionamento, né, com os prestadores, que é a nossa rede, para a parte comercial. E indireto é o que a gente vai movimentar dentro desses parceiros, né, dentro da rede credenciada que a gente está criando. Então, sem dúvida, a gente vai gerar economia para o local, sim, né, e empregabilidade também. Acima de tudo, saúde é a relação de confiança, né? Porque é o bem mais precioso de uma pessoa, de qualquer pessoa, independente da classe social, é a saúde. Porque sem saúde, você não tem nada, né? Porque a gente precisa estar bem para poder fazer tudo, todas as coisas, realizar os sonhos, os projetos, para trabalhar. E como que é essa questão da confiança que a gente precisa ter com uma operadora de saúde, né, para a gente estabelecer aquele relacionamento para que tudo corra bem, né? Porque é como se fosse uma parceria, e parceria é boa quando os dois lados estão bem. Então, o usuário como o usuário mesmo ali precisando desse serviço e a operadora oferecendo esse serviço. Como que é a relação de humanidade mesmo, entre a Select com os seus beneficiários? Bom, nós oferecemos os canais de atendimento, né, que é o concierge. Nós temos um concierge hoje que funciona de uma forma 24 horas, então nosso beneficiário ele tem acesso, os canais digitais também, e a própria busca, desde o início, quando a gente começou aqui, da entrada da jornada do paciente com a operadora, né? Então a gente já tem um pouco um mapa de como está a situação, dela dentro da saúde, né? Qual o objetivo dela estar buscando um plano de saúde, seja para prevenção, seja para um tratamento.
Então a gente já tem um cuidado desde o início da entrada dela com a operadora. Já vai se criando aí um relacionamento, Isso né? mesmo, isso aí. Dornelles, quais são os planos de médio e longo prazo da Select aqui para a nossa região? Bom, é concluir a nossa rede credenciada, né? Entendemos aqui que é bastante importante. Já com a entrada do time comercial, né? Porque as prospecções, os nossos fechamentos com os clientes, é o crescimento de fato. A gente tem uma vontade muito grande, né? De ter uma carteira que traga sustentabilidade, mas também uma carteira que traga um número interessante de beneficiários para a operadora. Então, a nossa meta é bastante audaciosa para a região, entendemos que existe espaço e acreditamos no que a gente vem fazendo de uma forma geral no Brasil todo. Então, vai ser mais um desafio, né? Todos têm sido, mas a gente tem enfrentado muito bem esses desafios. E a gente torce para isso, que vocês tenham sucesso. Luiz Dornelles, muito obrigada pela sua presença aqui no painel regional Campinas, que é uma cidade, né? Que a nossa cidade aqui valoriza a qualidade de vida, a qualidade no atendimento à saúde, e é sempre positivo a gente saber que tem novas propostas chegando ao mercado. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, bastante ansioso para também conseguir ter um crescimento aqui. Essa cidade que é muito boa, como você bem diz, né? A gente já chega e já fica feliz chegando nela. A gente deseja sucesso para a Select aqui na nossa região. Muito obrigado. O painel regional vai ficando por aqui e você nos acompanha na semana que vem. Até segunda-feira de novo. Obrigada, tchau, tchau.